Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Livro de Jó, capítulo 10, 11 e 12. Essa é a nossa máxima, né, no que se refere a esse livro. É Jó queixando-se, seus amigos quebrando o silêncio para provar que ele estava culpado, que ele era culpado, que na verdade aquilo que ele estava passando era consequência natural do seu pecado, da sua desobediência, e que Deus jamais iria castigar um homem justo. Essa era a tese dos amigos de Jó, e a tese de Jó é que ele era realmente justo e, por ser justo, ele não merecia passar por uma situação tão difícil como essa. Então, o que nós podemos aprender? Será que nós já nos encontramos em situações parecidas? Em que nós olhamos para a nossa vida piedosa e falamos assim, não, isso não pode acontecer comigo, isso não pode acontecer com a minha família, com meus filhos, com os meus bens, com aquilo que eu tenho, afinal de contas eu sou um homem, uma mulher justa. Mas se formos parar para pensar, existem muitas situações em que nós não temos uma resposta direta. E quantas vezes a gente pergunta, por que Deus permitiu isso? Por que crianças sofrem? Por que tragédias ocorrem com famílias? São situações que escapam do nosso controle e parece que nós queremos arremessar como que assim, até mesmo uma pedra, digamos assim, contra Deus, como se ele fosse o culpado por todas as tragédias e por todas as fases difíceis que passamos. E Santo Agostinho, ele já diz assim, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Então, todos nós passamos por sofrimento. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. E a sua dor, ela traz tristeza, angústia, incertezas. O pecado afetou a terra e como resultado disso nós sofremos. Deus criou o melhor. Deus criou o quê? O jardim, os animais, o homem, a mulher. Essa é a criação de Deus, essa é a parte de Deus. O que o homem fez com tudo isso? Ele escolheu viver para si. E a consequência natural disso tudo é que o homem sofre a partir das escolhas que fez. E aqui estava Jó, e ele diz assim, a minha alma tem tédio. Ele diz assim, eu vou fazer a minha queixa livremente, e eu também a farei com amargura, porque a minha alma está amargurada. E Jó, ele tenta fazer Deus lembrar de que ele foi criado por ele. Mas o dilema de Jó é o nosso dilema. É o seu dilema, é o meu dilema. E nós precisamos aprender com o livro de Jó. Jó era um homem íntegro, mas ele sofreu imensamente. Então Paulo era um homem íntegro, mas ele também sofreu. Jesus era um homem íntegro, também sofreu. Então, nós não podemos achar que vamos passar pela vida como se nada fosse acontecer conosco. E a gente percebe no capítulo 12 que... Capítulo 11, na verdade, Zofar, ele se manifesta, ele ainda não tinha falado, é um dos amigos de Jó. E ele diz assim, porventura não se dará resposta a esse tagarela? Você vai falar e achar que tem razão? Você vai falar e ninguém vai te envergonhar? Então a tese dele era que Jó
se fosse humilde e quebrantado, ele iria encontrar o favor divino. Então, os 3 amigos de Jó, eles não ajudam muito. Eles oferecem explicações baseadas nas suas opiniões e não na verdade que vem de Deus. Eles falam quando Deus não falou. Eles discutem aquilo que Deus não discutiu. Eles chegam a conclusões que Deus não chegou. O que eu posso aprender com isso? É que nós precisamos ter muito cuidado quando ouvimos pessoas em sofrimento. Precisamos ter muito cuidado para não falar aquilo que Deus não falou. Para não dar uma opinião que discorde daquilo que Deus pensa. Isso é muito importante. Eu aprendo com os amigos de Jó justamente isso. Por mais bem intencionados que eles estivessem, e por mais até que eles falassem algumas verdades, mas isso não significa que aquelas verdades se aplicavam àquela situação. E a pergunta que pode surgir é: nós estamos cercados por que tipo de amigos? Que tipo de conselheiros? Você pode contar com seus amigos? Você é um bom amigo? As pessoas podem contar com você? Será que nós temos misericórdia e compaixão quando as pessoas estão passando por uma fase de dor, de angústia, de sofrimento? Olha, nós precisamos saber que nós não temos respostas certas diante da dor. Nós não temos esse consolo. Mas nós sabemos quem tem. Deus é o nosso socorro. Nós podemos apontar para Deus e não apontar a dor do outro. Acho que são lições que nós vamos ter que aprender ao longo da nossa vida sempre. E esse livro, ele vem falando justamente sobre isso. E uma coisa que até agora Jó não consegue entender é por que Deus não explica. E uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não tem a obrigação de explicar tudo. Deus não tem obrigação de te explicar e de me explicar. Quem é a criatura para entrar em queixas e em contendas com o Criador? E eu já falei sobre isso, mas é importante repetir. A pergunta nunca deve ser: por que comigo? Né? Então a pergunta precisa ser: por que não comigo? E por que não comigo? Então é um livro muito reflexivo, muito profundo e ao mesmo tempo complexo. Mas essas são algumas lições que nós podemos extrair. Boa leitura, que Deus te abençoe. É bem provável que você possa extrair outras lições, e é isso que faz com que a leitura bíblica se torne extravagante, extraordinária e completamente diferente. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida.